Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja cada um de vocês. Amém? Abram as suas Bíblias comigo. João no capítulo 19. Nós vamos ler nessa manhã e refletir os versos 17 ao 27. João, capítulo 19, dos versos 17 ao 27. Eu vou ler na palavra de Deus, na NVI, tá bom? Nós estamos no terceiro episódio de uma série de mensagens aqui na Igreja Visível, durante o período da Quaresma, que são esses 40 dias que antecede e nos preparam aí para a celebração da Páscoa. E nessa série nós estamos refletindo e conversando sobre as 7 frases que Jesus pronunciou enquanto estava crucificado. E essas palavras não foram apenas declarações momentâneas, mas mensagens que atravessaram os séculos e que revelam o amor, a graça e o propósito redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 19, dos versos 17 ao 27. No primeiro domingo, o pastor Jefferson deu início a essa série, abordando e nos falando a respeito do primeiro brado que Jesus pronunciou. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o brado do perdão. Na cruz, Jesus proclama perdão e por isso nós somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem. No domingo passado nós refletimos sobre o segundo brado dessa mensagem da série da cruz. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse é o brado da salvação, onde Jesus assegura ao ladrão arrependido que ele teria lugar junto ao seu Senhor. A esperança cristã, meus irmãos, ela está firmada nessa promessa. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E hoje nós daremos continuidade a essa série falando sobre mais um dos brados que nós encontramos no Evangelho de João. E o título dessa mensagem nos aponta já o seu significado, o brado da afeição. Vamos ler então a palavra do Senhor. Versículo 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos dividir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra e nós cremos, Deus, que ela fala profundamente aos nossos corações. Nós pedimos que por meio da exposição das Escrituras, o Senhor mais uma vez fale conosco. Ao estudarmos, Deus, mais um dos brados, que a tua voz ressoe nas nossas vidas, que a tua voz nos transforme. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, para nós compreendermos o que esse texto nos ensina, nós precisamos compreender o seu contexto geral.
O apóstolo João, ele narra a crucificação de Jesus de uma maneira um tanto diferente dos demais evangelistas. E um dos detalhes mais significativos é que ele faz questão de destacar e de mencionar a presença de mulheres aos pés da cruz. E entre essas mulheres, João apresenta uma figura que muitos cristãos têm receio de mencionar: Maria, mãe de Jesus. É comum que em círculos evangélicos haja uma certa resistência ao falar de Maria, como se fosse algum assunto delicado e perigoso. Mas essa é uma angústia desnecessária e uma reação um tanto antibíblica. Nós, como cristãos, nós não cremos que Maria seja uma redentora, seja uma mediadora, ou que Maria tenha poder de nos salvar. No entanto, meus irmãos, nós não podemos ignorar a importância de Maria na história da redenção. Pelas Escrituras, nós reconhecemos que Maria, ela foi sim, escolhida por Deus para uma missão extraordinária: gerar no seu ventre o próprio Filho de Deus. Ou seja, a sua vida e o seu exemplo carregam grandes ensinamentos para nós. E no versículo 25, nós lemos que Maria estava perto da cruz junto com outras mulheres. O texto diz para nós: junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, muito provavelmente Salomé, mãe de Tiago e João, os filhos do trovão, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Essas mulheres estavam aos pés da cruz, testemunhando aquele momento de profunda dor. E o que chama a nossa atenção é que João, ao destacar Maria, coloca Maria em primeiro lugar. E sem dúvida, meus irmãos, esse foi o momento de maior angústia da vida de Maria. Maria estava diante do seu filho, vendo o seu filho passar pela sua maior aflição da vida. E se nós voltarmos a Lucas, no capítulo 2, nós encontramos um detalhe muito interessante sobre Maria, que nos ajuda a entender a profundidade desse momento. Quando Jesus tinha 8 anos de vida, como mandava a lei do Senhor, ele foi apresentado no templo para ser circuncidado e receber a marca da aliança. E naquele dia, José e Maria, eles encontram com um rapaz chamado Simeão. Simeão era um rapaz idoso, um rapaz piedoso e que aguardava a consolação de Israel. Ou seja, a chegada do reino de Deus. E o próprio Deus lhe havia assegurado, lhe havia prometido de que ele não morreria sem ver o Messias. E ao ver Jesus, Simeão tomou Jesus em seus braços, orou e declarou o cântico que nós conhecemos na tradição cristã como Nunc Dimittis, e diz assim: agora, Senhor, conforme a tua palavra, você pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que o Senhor preparou à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E logo após, meus irmãos, a esse cântico, Simeão se vira para Maria, e aqui ele faz uma profecia para Maria marcante, que por vezes se passa desapercebida por nós. Ele diz: uma espada, Maria, transpassará a tua alma. Naquele momento, muito provavelmente Maria não tenha compreendido o real significado dessas palavras, mas agora, diante da cruz, a profecia de Simeão se cumpria de maneira dolorosa. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, uma missão que trazia um certo alegria, um certo entusiasmo no coração dela, um certo júbilo, e no entanto, essa mesma alegria trazia consigo uma dor imensurável, porque Maria viu de perto seu filho ser perseguido, ser rejeitado, ser açoitado, ser humilhado pelo seu próprio povo. E agora, aos pés da cruz, ela experimenta o momento mais angustiante da sua vida. Mas mesmo assim, meus irmãos, ela permanece ali, ao lado do seu filho, no ápice do seu sofrimento. E é interessante nós notarmos como o Evangelho de João nos relata esse momento. Porque Jesus, aqui na altura do campeonato, já havia sido abandonado por todos os seus discípulos, como nós falamos no futebol, pelos pipoqueiros, com excesso de João. Aqueles que antes demonstraram coragem, bravura, ousadia, devoção, haviam fugido.
O próprio Pedro, que levantou a espada para cortar a orelha de um oficial, já não estava mais ali. Tiago, que havia pedido um lugar de honra junto ao Pai no céu, também já havia desaparecido. Os discípulos, que tantas vezes, meus irmãos, demonstraram ousadia, confiança, haviam se dispersado. Mas Maria permaneceu firme aos pés da cruz. Eu não sei se você é como eu, mas basta surgir uma onda contrária, um momento de dificuldade, um tempo de escassez, que logo nós começamos a questionar e a negociar a nossa posição aos pés da cruz. Quando nós enfrentamos situações que nos desafiam, nós logo começamos a nos perguntar e a nos indagar: será que vale a pena permanecer aqui? Será que vale a pena testemunhar esse sofrimento? Será que vale a pena continuar sendo fiel? Mas Maria nos ensina uma lição de tremenda perseverança e de tremenda fé, mesmo profundamente magoada e ferida pelo que ela estava presenciando e passando, ela não abandonou a cruz. E isso, meus irmãos, é algo maravilhoso. Essa verdade, no nome de Jesus, precisa encher o nosso coração de esperança. Sim, meus irmãos, é possível permanecer aos pés da cruz, mesmo quando as ondas da vida são violentas. Sim, é possível continuar firme, mesmo no meio das adversidades. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina que a verdadeira fé não busca conforto sem renúncia, glória sem sofrimento, Cristo sem cruz. E quem segue a Jesus apenas pelo que pode ganhar, nunca vai permanecer quando chegar a hora de perder. E no cristianismo, meus irmãos, nós somos chamados a perder todos os dias. E é justamente nessa perda que nós encontramos a verdadeira vida que o Senhor nos promete. Mais uma vez, algo notável acontece nesse relato. O texto nos diz que quando os soldados crucificaram Jesus, eles decidiram fazer o quê? Repartir as suas vestes. Cada um pegou uma parte da roupa do Senhor. E ao fazermos uma simples pesquisa bíblica, nós vamos descobrir que no mundo antigo, a vestimenta de um judeu era composta por 5 peças. E a túnica, na maioria das vezes, era um presente dado pela mamãe. Era costume das mamães judias presentearem os seus filhos, eles atingirem a idade adulta, com uma túnica feita por elas mesmas. E era uma forma simbólica de dizer: filho, até aqui mamãe cuidou de você. Filho, eu protegi, eu alimentei, eu aqueci, e agora que você já cresceu e você segue o seu próprio caminho, leve essa túnica com você como um lembrete do meu amor por você. Nos dias de hoje seria equiparado a mãe que fala para o seu filho: filho, leva essa marmita congelada para você comer durante a semana. E com isso em mente, nós percebemos algo profundamente comovente no texto bíblico. A túnica que os soldados estavam sorteando, como se fosse um mero objeto de bingo, de tigrinho romano, muito provavelmente, meus irmãos, era um presente de Maria para Jesus. O que antes era um símbolo de amor, de proteção, agora se tornava um símbolo do quê? De humilhação, de escárnio. E João faz questão de mencionar Maria logo após essa cena. João não se detém apenas no fato de que Jesus foi despido ou na zombaria dos soldados. Ele quer nos fazer olhar para Maria, essa mãe que beijou a testa do seu filho que agora estava perfurada por coroas de espinho. Essa mãe que pegou nas mãos que agora estavam transpassadas pelos cravos. Essa mãe que alimentou e cuidou do corpo que agora estava sendo dilacerado pelos açoites. Essa mãe que costurou e ofereceu uma túnica linda e bela que agora estava sendo tratada como desprezo e sorteada como um simples prêmio entre os soldados romanos. Meus irmãos, não importa quão profunda seja a nossa dor, o lugar que nós devemos estar é aos pés da cruz de Cristo. Isso não foi motivo para Maria fugir. Isso não foi motivo para Maria desistir. Ela permaneceu firme. Maria não disse nada. Maria não abriu a boca. Ela
sofre profundamente, mas ela não abandona aquele que era seu filho e também o seu Salvador. Que cena impressionante, meus irmãos. Que testemunho de perseverança. Se nós formos sinceros e honestos, nós podemos chegar à afirmação de que nós não compreendemos esse tipo de perseverança na prática. Qualquer abatimento já é suficiente para pensarmos em desistir. Qualquer frustração, qualquer desânimo já nos faz querer abrir mão, mas Maria nos ensina algo precioso. Não importa o que estejamos enfrentando, o lugar onde nós devemos permanecer como filhos do Senhor é aos pés da cruz. Meus irmãos, durante 9 meses, Maria carregou fisicamente o Salvador do mundo no seu ventre, mas em uma dimensão muito maior, Cristo, sendo Deus, sustentou e sustentará Maria e todos os crentes, inclusive eu e você, por toda a eternidade. Esse paradoxo reforça essa grandeza da encarnação. Aquele que criou todas as coisas se fez pequeno no ventre de uma mulher, mas nunca deixou de ser o sustentador do universo. E no meio desse ambiente de angústia, no meio desse ambiente de dor, o Senhor Jesus profere 2 brados de afeto. O primeiro acontece no versículo 26, que diz: quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mulher: mulher, aí está o teu filho. Esse brado de afeto, meus irmãos, é profundamente significativo. Mesmo enquanto Jesus enfrentava a morte, ele não deixou de cumprir o seu papel como primogênito daquela família. Maria, nesse momento, provavelmente tinha cerca de 50 anos, e para aquela época e cultura, isso já era considerado uma idade avançada. Não precisa ficar triste não, tá? A cultura de hoje em dia é outra coisa. E além disso, tudo indicava que José já havia falecido, o que tornava Jesus o responsável pelo cuidado da sua mãe, conforme exigia a lei judaica. E Jesus, mesmo no sofrimento extremo da cruz, ele não foge da sua responsabilidade. Ele cumpre de uma maneira cabal a sua vocação e garante que Maria não ficaria desamparada. E Jesus, ao dizer: mulher, aí está o seu filho, Jesus está segurando para ela assim: mãe, Maria, a senhora não está sozinha. Eu já providenciei o seu cuidado. Você jamais será desamparada. E a pergunta que fica para nós é: por que, meus irmãos, é tão importante que Jesus diga essas palavras? A razão é muito simples. É nos momentos de mais angústia em que nós nos sentimos mais sozinhos. Não sei se isso acontece com você, mas comigo sim. A dor e a adversidade, ela tem o poder de nos convencer, o quê? De que nós somos os únicos que estão sofrendo. E a sensação de isolamento no sofrimento nos faz acreditar que ninguém mais está passando por aquilo que a gente está passando. É o famoso ditado popular dos crentes: é o vale vaso. Mas quando Jesus diz para Maria: você não está desamparada, essas palavras não são apenas para Maria, elas são para todos nós. Antes de subir aos céus, Jesus nos deixou uma promessa: eu estarei com vocês até a consumação, ou seja, até o final do quê? Dos tempos. E isso significa que aqueles que se colocam aos pés da cruz, eles nunca vão estar o quê? Desamparados. Mesmo quando a dor for intensa, mesmo quando a angústia parecer insuportável, mesmo quando tudo ao nosso redor desmoronar, Jesus nos continua garantindo: povo de Deus, vocês não estão desamparados. Deus, meus irmãos, não nos leva ao sofrimento para nos abandonar, mas é para nos lembrar que Ele já esteve lá antes de nós. A nossa caminhada na fé, ela não é marcada por um triunfalismo exacerbado. Você é cabeça, não é cauda, tem sabor de mel. Onde nós seguimos de peito estufado numa autoconfiança. Pelo contrário, meus irmãos, a nossa caminhada cristã, ela se dá de joelhos no chão, em humildade, em obediência.
Porque no Evangelho nós não confiamos nas nossas próprias forças, mas na certeza, meus irmãos, de que a cada dia nós somos sustentados pela graça abundante do nosso Senhor. Eu não sei, de fato, o que você está passando, o que você está enfrentando, mas eu espero que essa palavra traga consolo ao seu coração. Primeiro, porque você não sofre sozinho. Você não está enfrentando essa vida sem amparo. Em segundo, porque se você está aos pés da cruz, você sempre estará sendo sustentado pelo brado de afeto de Jesus. Aí está o teu filho. Mas essa cena, meus irmãos, nos ensina algo ainda mais profundo. Nós não vemos apenas Jesus cumprindo o seu papel primogênito ao cuidar da sua mãe, mas nós também vemos aqui Jesus cumprindo o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Muitas vezes nós associamos esse mandamento apenas à correção de crianças rebeldes, de adolescentes rebeldes. Se fosse na minha época de adolescência, seriam aqueles que participavam de uma comunidade do Orkut chamada VASP. É a risada da identificação essa. Quando um filho desobedece, os pais logo lembram, né? Vão levar para o pastor, porque o pastor vai chegar lá e vai falar para ele: honra teu pai e tua mãe, meu filho, para que te vás bem, para que você tenha vida longa nessa vida, nessa terra. E de fato, meus irmãos, esse mandamento fala sobre a estrutura familiar. No entanto, ele não se limita somente à família. O 5º mandamento diz respeito a toda forma de autoridade que Deus estabeleceu. Deus é um Deus de ordem. E por isso ele estabeleceu estruturas na sociedade, na família, na igreja, no Estado, e estruturas de autoridade. E aqui, a autoridade não precisa ser entendida em um sentido negativo, mas sim como um princípio técnico de ordem de um Deus que instituiu essa autoridade para o nosso bem. Quando Jesus na cruz diz a Maria: Maria, mulher, aí está o teu filho, ele está reconhecendo, gente, e honrando essa ordem estabelecida por Deus. E meus irmãos, como é difícil para nós aceitarmos isso. Como dói, falando por mim, ser confrontado, receber uma correção, um direcionamento, uma ordem. Quem nunca recebeu aquele feedback 360 completo do chefe e no fundo pensou: ah, miserável, você tem sorte. Mas o 5º mandamento nos lembra: honra seu pai e sua mãe, mas também aqueles que Deus colocou em posição de autoridade sobre a sua vida. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. E esse brado de Jesus não foi apenas um gesto familiar, foi também um brado de afeto. Foi também um brado de cuidado, foi também um brado de amor. Assim como Jesus se direciona a Maria, Ele também hoje está se direcionando a nós. E também aqui no texto, ao seu discípulo amado, a João, diz para ele: aí está a sua mãe. E esse brado pode ser chamado como o brado de transformação, porque muda completamente aqui a vida de João. Até então, João era apenas um discípulo amado, um seguidor de Jesus, mas agora ele se torna o quê? Filho de alguém. Ele passa a ter alguém sob os seus cuidados. Maria ganha uma nova família e João ganha uma nova mãe. E essa cena aqui, meus irmãos, se não for a melhor cena da Bíblia que nos mostra o que é a igreja de Cristo, eu não sei qual é a outra cena que nos mostra isso. Porque quando nós cremos no Senhor, nós somos colocados numa nova família. Nós nos tornamos irmãos uns dos outros. Nós somos chamados a ser pai daqueles que são órfãos. Nós somos chamados a ser mãe para aqueles que não têm mãe. Família para aqueles que estão sozinhos. A vida de João, meus irmãos, ela muda completamente. Até aquele momento, João estava preocupado com o futebol de sexta-feira de noite. Em fazer churrasco com seus amigos, com a sua vocação, com o seu ministério, com o seu videogame, com os seus próprios desejos, ou seja, com as coisas do seu âmbito pessoal. Mas quando Jesus diz para ele: aí está a sua mãe, João passa a ter uma responsabilidade. A partir dali, ele não se preocuparia somente consigo mesmo, mas alguém agora faria parte da sua vida. E esse mesmo João, meus irmãos, não sei se você tem memória curta,
que antes era chamado do filho do trovão. João devia apavorar na escolinha das crianças da época dele. Filho do trovão, imagina. Tem alguns aqui que a gente pode chamar isso, né? Filho do trovão. Depois desse brado, meus irmãos, João se torna o apóstolo do amor. Aquele que era impulsivo, passou a ser um homem que ama profundamente e que compreende o verdadeiro amor de Deus, porque quando nós estamos aos pés da cruz, nós damos as mãos e não apontamos os dedos de acusação. Quando nós estamos aos pés da cruz, nós somos colocados numa nova realidade comunitária. E na cruz, Jesus não apenas nos salva, Ele nos transforma e nos dá uma nova família. E diz para nós, povo de Deus, visível, aí está a sua mãe. E meus irmãos, nós vivemos em uma época em que a vida, em que a espiritualidade e a fé foram privatizadas. Nós passamos a acreditar que a nossa experiência cristã é algo que se dá exclusivamente no pessoal, restrito ao fórum íntimo. Como se ninguém tivesse nada a ver com isso. E nós começamos a enxergar a caminhada como um trajeto solitário, onde cada um de nós segue o quê? Por conta própria, sem envolvimento uns com os outros. Mas se nós professamos a fé em Jesus e oramos, Pai nosso, pão nosso, perdão nosso, Senhor nosso, então o teu problema também é meu. O que acontece com você me afeta. O teu pecado suja a nossa comunidade. E o teu sofrimento precisa ser compartilhado. Porque nós ouvimos do mesmo Senhor, aí está a tua mãe, e nós fomos colocados nessa realidade comunitária, e aí nós fomos chamados a adotar, a incluir, a acolher, a abraçar. Não existe uma experiência cristã no isolamento. O cristianismo não é um caminho de solidão, meus irmãos, mas é um caminho de comunhão. Jesus disse a João, agora João, presta atenção aqui, trovãozinho, você vai ser amado como um filho. Mas calma, João, não é só privilégio também não. Você também vai ter que cuidar, como um filho cuida da sua mãe. Você também vai ter responsabilidade. A igreja, meus irmãos, é o lugar onde cada um de nós tem uma necessidade atendida e um dom que precisa ser compartilhado. A vida cristã, ela traz sim benefícios, mas também traz para nós responsabilidades. Aquela mulher que amava João, agora passaria a amar João como um filho, e João, por sua vez, deveria cuidar dela, porque a partir daquele momento, eles estavam o quê? Inseridos a uma nova comunidade, a uma nova realidade de igreja, de vida. E meus irmãos, isso continua valendo para nós nos dias de hoje, no nome de Jesus. Essa semana arruma alguém para você almoçar na casa dessa pessoa, mas leva a sobremesa também, só não ser sanguessuga. Encontre motivos para se encontrar. Eu também vou, tá? E a maneira mais prática, meus irmãos, pela qual eu entendi o significado desse amor comunitário, eu falei brincando aqui, mas toda brincadeira possui um fundo de verdade, tá? Então, em nome de Jesus, toma essa palavra para você e chama alguém. De preferência, pode me chamar também. Churrasco. A melhor maneira como eu entendi esse amor comunitário e esse amor transformador foi através de uma experiência que eu tive na igreja onde eu cresci. Um menino chegou à nossa igreja, inicialmente muito desconfiado, reservado. Esse menino, ele evitava interações, mas com o passar do tempo ele começou a se abrir. Até que certo dia ele compartilhou sua história de dor, marcada por abandono, marcada por abusos dos mais variados tipos. E com o passar do tempo, esse menino conheceu Jesus. Esse menino se converteu. E a sua caminhada de fé foi se fortalecendo. Até que em um retiro, algo impactante aconteceu. Sabe aquele culto da presepada, o culto da fogueira? Onde nós queimamos nossos pecados, sabe aquela coisa? Aceita Jesus pela 15ª vez. Esse culto aí. No momento dos testemunhos, ele se levantou para falar e disse algo que me marcou profundamente. Ele olhou para todo mundo e disse assim: irmãos, eu queria agradecer a você. Naquele instante todos ficaram em silêncio, falaram: ixi, o que aconteceu?
E então ele continuou. Queria agradecer vocês, porque antes de entrar aqui, eu sabia o que era ser desejado. Eu sabia o que eram relacionamentos vazios e sem sentido. Eu sabia como era ser visto como um objeto. Mas quando eu fui inserido nessa comunidade, eu descobri verdadeiramente o que é ser amado. Porque aqui eu encontrei pais que não me abusavam. Aqui eu encontrei irmãos que não me menosprezavam. Aqui eu encontrei mãe que me abraçou. Aqui eu encontrei uma família. E acima de tudo, aqui eu encontrei Jesus. É isso, meus irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo para João. João, aí está a sua mãe. E ele estava dizendo, você vai cuidar de alguém. Você vai ser responsável por alguém. Mas o benefício dessa comunidade é que também você agora vai ser amado como filho. Essa mãe vai te amar. Essa mãe vai te acolher. E meus irmãos, a mensagem de hoje é muito, muito, muito simples. Se nós ainda não compreendemos o que esse brado da cruz nos convida para uma nova realidade e uma nova forma de vida em comunidade, nós não entendemos o que é esse cristianismo. Se nós não estamos dispostos a abrir as nossas vidas para relacionamentos espirituais, para relacionamentos reais, se nós não abrimos a nossa vida e nos permitirmos sermos tocados no mais profundo da nossa alma pelos nossos amigos, por aqueles que estão na nossa comunidade de fé, nós ainda não entendemos o que é esse Cristo. Se nós não estamos dispostos a ser bênção, a ser filho para aqueles que não têm filho, a ser pai para aqueles que não têm pai, mãe para os que não têm mãe, então nós não entendemos o que é esse cristianismo, meus irmãos. Porque esse brado da cruz jorra para nós e nos diz, eu quero transformar você e te colocar em uma nova realidade comunitária. E é nessa realidade que finalmente nós entendemos o que é esse cristianismo. O que significa ser discípulo de Jesus, o que realmente significa estar aos pés da cruz. Caso ao contrário, meus irmãos, a nossa fé é apenas um discurso vazio. É um cristianismo cínico, superficial. Apenas palavras, palavras, sem vida. E nessa manhã, eu gostaria, através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, te convidar a uma reflexão muito simples. O brado de afeto na cruz nos lembra de que nós não estamos sozinhos. O brado de transformação nos molda, nos renova. Ele nos faz pessoas completamente diferentes. Porque assim nós somos incluídos numa nova realidade. O Senhor Jesus Cristo nos dá irmãos, novos pais, novas mães, novos amigos, novos filhos. E é isso que o Senhor Jesus deseja para a sua igreja. Esse é o maior testemunho do amor de Cristo que nós podemos dar. Quando nós levamos a sério esse brado e nós amamos de verdade, nós anunciamos com poder e com uma intensidade jamais vista o amor de Cristo. Esse amor, meus irmãos, é tão profundo que torna irresistível para aqueles que ainda não creem, não confessam. Por quê? Porque esse é o brado de afeto, de transformação, de inclusão, de abraço, de cuidado, de uma nova realidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja. E que Ele nos desperte da nossa mediocridade espiritual, da nossa falta de coragem para acolher, da nossa covardia em abraçar, em assumir responsabilidade pelos filhos que Ele nos confia, pelas mães que Ele coloca no nosso meio, por todas as pessoas que precisam de nós. Abaixe sua cabeça. Queria te convidar a uma reflexão muito simples, uma oração sincera. Antes de tudo, eu convido você a agradecer. A agradecer porque o Senhor Jesus nos garante que nós não estamos sozinhos. Ele nos assegura que nós não seremos desamparados. Então agradeça ao Senhor por isso. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não estou desamparado. Eu não estou sozinho.
Mas também eu quero te convidar a fazer uma oração pedindo que Deus te ajude, nos ajude a ouvir esse brado e entender que nós somos agentes de acolhimento. Pai, me leva a levar a sério esse chamado. Aí no seu lugar, diga ao Senhor, me ajuda a entender que quando o Senhor diz, aí está a tua mãe, aí está o teu irmão, é um chamado para eu ser um agente de transformação e de acolhimento. Me ensina, Senhor, a enxergar a comunidade da fé de maneira profunda, para que eu seja transformado e ao mesmo tempo seja instrumento de transformação. Pai, obrigado. Obrigado porque esse brado nos lembra dessas verdades. Obrigado porque o Senhor nos chama a refletir sobre a importância de sermos moldados pela vida em comunidade. E Pai, tem misericórdia do nosso egoísmo e da nossa mediocridade. Tem misericórdia de nós, porque como os bons filhos de Adão, nós preferimos sempre olhar para nós mesmos. Nós estamos, Deus, mais preocupados com os nossos interesses, com os nossos castelos pessoais, com os nossos pequenos impérios do que com a glória do Senhor. Mas nessa manhã, Deus, nos desperta, nos chama, fale conosco, aí está a tua mãe, aí está o teu filho. Coloca-nos, Deus, de fato, essa realidade comunitária que nos transforma, onde nós aprendemos a abraçar de verdade, a acolher de fato e a viver esse chamado com profundidade. É aos pés da cruz, Deus, onde nós queremos estar. É aos pés da cruz, Deus, onde nós somos transformados. É isso que nós oramos, agradecemos. Em nome de Cristo. Amém.